Olá pessoal, Mike Shea da Casa de Davi. Que bom que você está conosco hoje para falar sobre avivamento. Estamos dando continuidade nessa parêntese que nós abrimos para falar sobre arrependimento, que é onde começa um avivamento. Se não tiver arrependimento, não vai ter um avivamento verdadeiro, vai ser um fingimento. E não queremos isso. Hoje nós estamos falando sobre arrependimento. Eu queria que você visse comigo 2 Coríntios, capítulo 7. A gente vai ver versículos 8, 9 e 10. Antes eu quero dar um contexto aqui. Eu gosto de fazer isso, eu não quero chegar seco, né, nessa palavra, porque cada palavra que a gente vai ler sempre tem um contexto. Primeiro, Paulo, que é um judeu, ele conhece muito bem a antiga aliança que Deus fez através de Moisés com o povo de Israel. Ele sabe muito bem para que e por que Deus gerou o povo de Israel. Ele entende a estratégia de Deus em relação a gerar esse povo para a salvação da humanidade. Ele entende o papel de Israel nisso. Ele entende a sua parte como alguém que estudou com Gamaliel, e aí ele passa a ter um encontro com Jesus, que na verdade ele tem alguns encontros com Jesus. Ele se torna um dos primeiros missionários enviados para os gentios, tá? Ele e Barnabé são enviados pelo Espírito Santo para os gentios, e na segunda viagem missionária que ele fez, nós precisamos entender que a cidade de Corinto era uma cidade que eu chamo espírita. Era uma cidade que tinha, todos os habitantes tinham conhecimento dos deuses de Roma e Grécia. Eu digo Roma e Grécia eram o mesmo, mas com um nome para os romanos e outro nome para os gregos. E tinha alguns deuses que eram só gregos, outros só romanos. A questão é que essa cidade é a cidade anfitriã de um deus chamado Apolo, um deus de oráculos. E Paulo agora chega em Corinto e ele faz algo que ele não tinha feito antes. Ele resolve ficar mais tempo. Aí eu vou refletir, por que o Paulo vai fazer isso? Por que ele está experimentando? E quando você vê que depois desse tempo em Corinto, ele acaba fazendo um voto, onde faz uma busca ao Senhor, é um desespero, um momento de desespero. Aí eu vou dizer, eu creio que ele está experimentando algumas coisas, tipo, quem sabe se eu ficar mais tempo, vai acontecer mais do que eu estou querendo ver. Pelas cartas que nós temos, a sua experiência em Corinto, que foi de um ano e meio, não foi tão legal. A razão pela qual ele fala e ensina sobre dons espirituais é porque a igreja, pessoas na igreja, estão manifestando demônios, estão amaldiçoando Jesus, e as pessoas não estão discernindo que essas pessoas precisam de libertação. Pessoas estão manifestando dons espirituais, mas esses dons são das trevas. A razão pela qual ele fala sobre pureza é porque tem pessoas na igreja que estão transferindo da sua vida pagã envolvimento com prostitutas. Então, para eles, você pode servir a eles, consagrados a eles, como prostitutos e como prostitutas. A prostituição do templo gerava renda para o templo. E isso está acontecendo em Corinto. Tem até um genro que está de caso com a sogra. Tem irmãos que estão processando um ao outro. Em Coríntios, ele está precisando ensinar as coisas super básicas, porque a igreja em Corinto é uma igreja carnal. E dentro disso ele explica umas coisas sobre arrependimento. Ele tinha escrito uma carta que ele esperava gerar arrependimento no coração do povo de Corinto.
E ele fala dessa carta em capítulo 7, versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Aí eu quero avaliar com vocês um pouco da ministração do Espírito Santo que gera para nós a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. A palavra em Zacarias 12:10 fala sobre a obra do Espírito Santo sendo derramado, que nos faz olhar para aquele a quem traspassamos e gera choro, gera pranto. É a obra que o Espírito Santo ministra, gerando a tristeza segundo Deus. O que é isso? É pegar do coração de Deus a tristeza que Ele sente em relação ao nosso pecado. Ele não nos criou para pecar. Ele nos criou para conhecer Ele na sua bondade, sem nenhuma interferência, sem nenhuma barreira, sem nenhuma rivalidade, sem nenhuma contrariedade, que seria o pecado. Ele nos criou para boas obras. Por quê? Porque Ele faz boas obras. Ele nos criou para conhecer o bem, não para conhecer o bem e o mal. E quando o ser humano fez o que não foi criado para fazer, desobedeceu a Deus, surge, conforme a revelação aqui, uma tristeza no coração de Deus. O Espírito Santo pega uma pitadinha, se eu posso falar, dessa tristeza e em revelação, obra do Espírito Santo, Ele ministra isso a nós. Arrependimento em nossos corações vem quando nós experimentamos a tristeza segundo Deus em relação ao nosso pecado. Você já ouviu um pai ou uma mãe falar com a criança que está fazendo o que não devia, está fazendo má criação? Filho, não faz isso, o papai fica triste. Parece que o natural para o ser humano é apelar para o filho na base do seu amor para conosco, revelando primeiro a tristeza. Eu creio que assim começa toda disciplina correta de um pai, de uma mãe para com o filho. Simplesmente comentando: filho, filha, papai, mamãe, fica triste em ver você falar assim, agir assim. E justamente é revelado essa tristeza na esperança que o filho vai cair em si e vai deixar de fazer o que está fazendo, de falar o que está falando. E por causa do amor que tem registrado entre pai e filho, na base do amor, o filho vai fazer o quê? Vai envolver, vai abandonar aquilo e vai começar a pensar como pai. Nisso muito pai erra. Ao falar sobre a tristeza, precisa apresentar um comportamento ou pensamento que quer que seja uma orientação para o pensamento ou o comportamento do filho. Não é apenas abandone isso. Papai quer isso de você. Papai pensa isso de você.
Mamãe quer isso de você. Pensa isso de você. E isso está abraçando os dois conceitos do arrependimento. Abandona e venha pensar como eu penso. Venha sentir o que eu sinto. Venha se comportar como eu me comporto. Quando Paulo fala para os coríntios, ele está ensinando para um povo que não conhece o arrependimento segundo Deus. Eles têm conhecido os deuses. Ali não tem arrependimento nenhum. Se ele está falando isso, ele está dizendo, você vai experimentar a tristeza segundo Deus em relação ao que você fala, faz, que é pecado. Agora, nessa hora, você que tem uma decisão a tomar. Igual aquele filho. Ou você abandona, ou não abandona. Ou você aceita o conceito do pai, o comportamento do pai, ou você não aceita. A tristeza é ministrado pelo Espírito Santo aos nossos corações em relação ao pecado. O que Deus pensa sobre esse comportamento, sobre esse pensamento, sobre essa fala, sobre essa ação. Diz que há uma tristeza do mundo que produz morte. E isso é muito interessante Paulo falar sobre isso, porque se ele está falando sobre isso, ele está observando pessoas em Corinto, na igreja, que estão vivendo isso. Ou seja, eles experimentaram a tristeza segundo o mundo e não conheceram a tristeza segundo Deus. E eu creio que esse é um dos motivos que eles estão vivendo de forma carnal dentro da igreja. Qual é a diferença entre a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, e a tristeza segundo o mundo, que produz a morte? Um jovem que entra numa loja e esse jovem tem intento, hábito, prática de roubar. Tem até roupas especiais para poder roubar alguma coisa, ele coloca dentro da jaqueta ou do casaco e ele sai pela porta. Ele tem feito isso muito, tá? E ele não faz porque precisa. Ele faz porque curte. A neurociência fala sobre isso hoje. As práticas pecaminosas geram neurocaminhos e despertam em nós processos químicos que viciam. Então esse jovem, um dia, ele chega numa loja, no shopping, e ele vai roubando algumas coisas, está para sair, ele sente a mão pesada de segurança no seu ombro. Onde você vai, rapaz? Volta aqui. E ele começa a ficar assustado. O cara leva ele para uma sala lá no fundo. Ele mostra o vídeo. Você roubou isso, 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 agora dá de volta. Ele começa a tirar as coisas. Aí o segurança fala, passa o número do teu pai. Não, que meu pai? Não vou passar nada não. Eu estou te devolvendo aí. Não mostrou as outras coisas que ele tinha roubado de outras lojas, mas devolveu. E o segurança fala, não, ou fala com teu pai, ou falo com a polícia. Não, então meu pai. E dá o número. O pai chega. Nesse momento que o pai vai chegar, aí que eu vou mostrar o que é a tristeza do mundo, tristeza segundo Deus. Segundo o mundo, o filho fica pensando, eu tive uma premonição hoje. Eu sabia que eu não devia ter entrado nessa loja, nesse shopping. Eu sabia por que eu não acreditei, por que eu não dei valor ao sentimento que eu tinha. Eu não devia ter entrado aqui. Ah, a tristeza, segundo o mundo, é de ser flagrado. Ele está ali triste. Porque ele fez? Não. Porque ele foi flagrado. Aí ele vai simplesmente se tornar passivo e aí ele vai aceitar o que o pai fala, o que o segurança fala. E aí ele não vai mostrar para o pai as outras coisas que ele tem na jaqueta, que ele roubou de outras lojas. Ele não vai falar de outros momentos. Ele não vai tentar fazer nenhum conserto. Mas a tristeza, segundo Deus, é diferente. A tristeza, segundo Deus, ele cai em si. Ai,
Por que eu estou fazendo isso? Como é que eu vou encarar meu pai? Meu pai não tem nada disso. Meu pai é um homem íntegro. Eu sou uma vergonha para meu pai. Meu pai não me ensinou isso. Eu não quero viver mais isso. Eu quero largar isso. E o pai chega. E o filho, quando o pai entrar, ele vomita. Pai, eu roubei. E essas outras. Aí ele começa a tirar as outras coisas, coloca sobre a mesa. Isso eu roubei daquela loja ali, isso eu roubei da outra loja, isso eu roubei aqui. E não foi só hoje não, pai. Foi esse dia, ele começa e vai tudo. Porque ele quer restaurar o relacionamento. Ele sabe que fazendo isso, ele tem se afastado do pai. Cada vez que ele faz isso, ele deixa de viver como filho desse homem. Ele cai em si. Se arrepende. E ele fala, papai, quero devolver, você vai comigo? Eu vou devolver essas coisas. Agora, pai, eu já roubei de muitos outros. Eu preciso fazer uma lista de valores e relembrar à medida que eu puder. Eu preciso. É aí que entra uma outra coisa. Ele sentiu a tristeza, segundo Deus, que produziu arrependimento, a decisão de abandonar o pecado e pensar como Deus. Mas agora, ele está pensando em frutos, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Espero que você fique com a gente. Logo vem mais.